Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Porque Jesus Cristo veio e morreu na cruz e ressuscitou. Não estamos numa posição sem esperança. Sempre haverá a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus e voltarmos a ter um bom relacionamento com Ele. Bem-vindos ao programa Mensagem de Paz. A direção do nosso programa está a cargo do pastor José Manuel Pereira. Na locução hoje temos a Lídia Cruz e o Daniel Almeida. Na assistência técnica, o Vítor Cruz. Os nossos contactos são os seguintes: 232 42 3565 e a nossa página do Facebook Assembleia de Deus de Viseu, o nosso sítio adviseu.org. E já de seguida vamos ouvir o primeiro tema musical. E bateu até furar a madeira, e o sangue veio ao chão. A cruz antes o sangue era maldita, mas depois ficou bendita, pois o sangue a limpou. A cruz antes o sangue era condenação, mas depois a salvação para o homem pecador. Traspassaram o seu lado, sangue saiu. Aquele sangue era a confirmação de que o Senhor nos trouxe salvação.
Cristo, a nossa Páscoa. Submeter um homem inocente às crueldades da morte pela crucificação, quando ele nada fez de errado, pelo contrário, curou enfermos, consolou corações aflitos e deixou os maiores ensinamentos já oferecidos aos homens, não faz nenhum sentido, a menos que isto tenha sido feito com o propósito específico de tornar-se um sacrifício divino pelos pecadores. Embora Jesus tivesse sido levado à morte pelos pecados humanos, ele não morreu como mártir. Pelo contrário, ele foi à cruz espontaneamente, até mesmo deliberadamente. Desde o começo do seu ministério público, ele consagrou-se a esse destino. Ele não foi morto, ele morreu, entregando-se voluntariamente para fazer a vontade do Pai. Ele a empreendeu por nossa causa, não pela sua, e queria que, através dela, nos garantia um bem que não poderia ser garantido de nenhum outro modo. Jesus Cristo, sendo sem pecado e não tendo necessidades de morrer, sofreu a nossa morte, a morte que nossos pecados mereciam. Sentir a tua mão a limpar meu coração. É tão bom sentir o teu perdão. Inundar o meu interior. Precioso sangue de Jesus, que ainda hoje tem poder para limpar
sangue de Jesus. Um grupo de jovens bastante barulhentos fazia um pequeno trajeto de autocarro. Numa determinada paragem, um homem entra e os jovens observam que ele traz uma Bíblia na mão. Em tom de gozo, um dos jovens dirige-se ao homem e pergunta-lhe: "Pode dar-me uma informação? O paraíso fica muito longe?" O senhor olha para ele e responde-lhe: "O paraíso fica a um passo de ti." Um passo é bastante perto, mas ao mesmo tempo muito longe. Quando os atletas fazem uma corrida, eles só ganham quando chegarem à linha de meta, nunca um metro antes. Nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, um atleta foi desclassificado porque caiu antes de chegar à linha da meta. A Bíblia fala do céu como um lugar de paz e alegria na presença infinita de Deus. Este paraíso está reservado àqueles que admitirem ser pecadores e que pretenderem ser perdoados por Jesus Cristo, o Senhor. O Evangelho fala-nos do condenado à morte que estava ao lado de Jesus, o qual reconheceu o mal que tinha feito. Jesus disse-lhe: "Podes ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Nestes últimos instantes da sua vida, este homem voltou-se para Jesus e recebeu de imediato a promessa de ir para o paraíso. Ele pôde morrer em paz. Para nós, a porta do céu continua aberta, mas necessitamos de dar o passo, entregando-nos a Jesus Cristo. Não há outro que nos possa deixar entrar. O céu está a um passo de cada um de nós, mas só poderemos lá entrar através de Jesus. E já de seguida vamos ouvir o pastor José Manuel Pereira transmitir-nos a palavra de Deus. Fique connosco, amigo ouvinte. Prezados ouvintes, é para mim uma alegria estar partilhando convosco a palavra de Deus. Desejava partilhar falando-vos sobre um tempo que se aproxima, que nós chamamos Páscoa. E quando falamos em Páscoa, falamos em algo que traz a ideia de alegria, paz, felicidade, cânticos, hinos de vitória e triunfo. E na realidade, a Páscoa leva-nos à pessoa maravilhosa de Jesus, à sua morte, à sua ressurreição e à esperança da sua vinda, que foi e é a grande vitória que nós temos. Mas a verdade é que, se percorrermos algum tempo atrás, verificamos que naquele domingo de Páscoa,
naquele dia em que Jesus ressuscitou, nós encontramos um tempo de muitas perguntas, um tempo de muito enovoado. Apesar de Jesus ter morrido, ter sido colocado no sepulcro e ter ressuscitado, mas havia muitas perguntas de alguns que até caminharam com ele de perto, de alguns que estavam junto dele. Eu queria partilhar convosco algumas dessas perguntas que aconteceram naquele dia, mas que, como nós lemos na Palavra do Senhor, para todas as perguntas, Deus tem uma resposta, a Bíblia tem uma resposta. O nosso Deus não é um Deus que deixe ficar sem resposta quando nós o procuramos e lhe pomos algumas dúvidas e algumas perguntas, ele responde. E a primeira pergunta relaciona-se com o que está em Marcos, no capítulo 16, verso 1 a 4, que diz: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Bem cedo de manhã, lemos no texto bíblico que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro com o propósito de ungir o corpo do Senhor Jesus com os aromas. Mas a grande pergunta e aquilo que as preocupavam era que a pedra, o sepulcro, estava selado com uma grande pedra. E esta era a dificuldade que as trazia perplexas no caminho para o sepulcro. Quem, na verdade, revolveria ou tiraria a pedra? Mas a verdade é que quando chegaram lá, a pedra já estava tirada. Jesus, no verso 6 deste mesmo capítulo que li, diz: Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis que o lugar onde o puseram. Significa que o sepulcro estava aberto e que Jesus havia ressuscitado. Tantas vezes vacilamos por causa da pedra, que simboliza as dificuldades, as lutas, os momentos que não temos resposta para muitas situações da nossa vida. Quando nós procuramos e somos assolados por tantas coisas, mas quero dizer-vos que este Jesus que ressuscitou, e quando elas chegaram ali a pedra já estava removida, é o mesmo Jesus que vai e que tem autoridade para mover a pedra, ou seja, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer momento difícil que esteja a passar, este Jesus que ressuscitou tem poder para remover todo esse obstáculo e lhe dar a vitória. No livro de Isaías, no capítulo 64, nós lemos no versículo 4: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós temos um Deus que nos ama e que está junto a nós, trabalhando em nosso favor. Paulo dizia no livro aos Filipenses: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido ouvinte, seja qual for a pedra que esteja consigo, Deus tem poder para eliminá-la e abrir caminho para você continuar. Outra pergunta está ligada com dois discípulos que iam a caminho de Emaús, conversando entre si, desanimados, desiludidos, porque esperavam que Jesus estivesse já junto deles e eles não entenderam. E a pergunta é, quando Jesus se aproxima deles, é: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que aconteceram? É a pergunta que eles fazem a Jesus. A verdade é que eles estavam perante aquele tinha passado pela morte, tinha passado pela ressurreição e estava vivo. Este Jesus maravilhoso. Meus queridos amigos, nós vemos que estes homens estavam desapontados, desanimados. Afinal, esperávamos, afinal, aguardávamos, afinal, estávamos desejosos que algo acontecesse, mas não estavam, segundo eles, a ver. Os seus olhos estavam fechados. Mas a verdade é que quando eles viviam esta experiência desanimados, estavam sem forças, estavam sem ânimo, mas a verdade é que Jesus ressuscitou e estava junto deles. Deus quer, na verdade, ajudá-lo a tirar tudo aquilo que é desilusão da sua vida. A vida traz-nos tantas desilusões. Aquilo que passamos traz-nos tantas desilusões. Mas acredite que este Jesus que apareceu a estes dois discípulos é o mesmo que está consigo para tirar-lhe toda a desilusão e dar-lhe vitória. Deus é fiel e através do seu Filho quer trazer-lhe esta certeza e esta esperança maravilhosa. Que você, prezado ouvinte, possa entregar tudo aquilo que está trazendo assim desilusão e confiar em Jesus para ter uma grande vitória. E eu acredito que isso vai acontecer se você deixar que Jesus entre na sua vida e lhe tire toda esta desilusão.
Outra pergunta está no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 11 a 13. Diz desta forma assim: estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Veja a pergunta desta mulher: aonde o pusestes? Maria Madalena foi ao sepulcro chorando. Pensava ela que não apenas tinham morto o seu amigo, aquele que tinha feito uma obra grande, o seu Senhor, mas que agora tinham feito desaparecer o seu corpo. O mundo descrente, os teólogos modernos querem fazer-nos crer que não podemos achar o Senhor. Os cosmonautas russos olhavam por todo o lado e não conseguiram ver Deus. Mas Jesus revela-se aos corações que o buscam. Jesus disse a Maria, no verso 16, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe Rabón, que quer dizer mestre. Nós encontramos que Jesus se liga com Maria, falando-lhe, e Maria teve uma experiência com este Jesus maravilhoso. Jesus fez uma obra grande na vida desta mulher, libertou-a, deu-lhe uma nova vida. E ela amava tanto Jesus que quando ele foi morto, quando ele foi colocado no sepulcro, ela entendeu que tinham, na verdade, feito desaparecer o seu corpo. Entrou em desespero, entrou em depressão, entrou no momento em que toda aquela tristeza assolou o seu coração e entrou num momento de depressão tremenda. Quero dizer-vos que Jesus falou-lhe e, ao falar-lhe, a depressão saiu, esta mulher mudou e a vida dela teve uma nova caminhada. Jesus quer ajudá-la e ajudar cada ouvinte nesta tarde a sair do momento de depressão e a olhar para Ele e a encontrar vitória. Seja qual for o desespero, seja qual for a situação desesperada que está a passar, levante os seus olhos, olhe para Jesus que morreu, ressuscitou, está vivo e que quer falar consigo, trazendo-lhe uma palavra de paz, de segurança, de vitória. Deixe Ele falar consigo, ouça a sua voz e verá que esta pergunta que surgiu neste dia de domingo do nascimento de Jesus no coração de Maria, ela, conforme Jesus operou nela, pode operar em si. Certamente é uma das perguntas hoje atuais: como vai acontecer, como será? Mas Jesus tem a resposta para si. Então confie nele e deixe que tudo aquilo que traz depressão, o prende, o amarra, não o deixa ser feliz, entregue tudo a este Jesus e deixe Ele trabalhar na sua vida. Verá uma mudança. A outra pergunta está relacionada também com o texto de João 20, 25, que refere-se a um discípulo de Jesus que recebeu a notícia que o Mestre havia ressuscitado. Ele havia, na verdade, saído da morte para a vida. Mas ele disse: a não ser que veja, não crerei. Tomé, este discípulo, representa aquelas pessoas que eu tenho que ter provas, se não vir, se eu não sentir, se eu não compreender. Deixe-me dizer que a maior arma do nosso adversário é a dúvida. Mas a verdade é que, quando Jesus foi estar junto deles, apenas um olhar satisfez Tomé. Jesus disse: porque me vistes, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. A dúvida afunda a vida da pessoa que, na verdade, quer caminhar para Deus, mas duvida se Ele ressuscitou, se Ele existe, se Ele é real. Para vencer esta dúvida, dê espaço a Ele na sua vida. Haja em fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Jesus quer ajudá-lo a tirar todas as dúvidas do seu coração. Ele existe, Ele é real, experimente-o e verá que toda a dúvida, toda a incerteza sai e você, meu querido ouvinte, vai encontrar vitória no nome de Jesus. Outra pergunta está relacionada com Simão Pedro, um dos discípulos, que, sendo a sua vida de pescador, passado tantos dias, não tinham ainda estado com Jesus e pensaram: bem, nada está a acontecer daquilo que ele disse e vamos voltar à vida anterior. No Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 3, lemos: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco e naquela noite nada apanharam. Esperaram, mas desanimaram. Esperaram e pensaram: bem, vamos voltar para trás. Acabou tudo, voltamos às redes. O tempo que andaram com Jesus
já estava a ficar esquecido, os momentos que eles passaram com Jesus estava a ficar esquecido, não valeu a pena, certamente pensaram, tudo acabou e vamos voltar à vida antiga, à vida da pesca. E estavam prontos a desistir. As coisas não tinham corrido como eles pensavam e decidiram esquecer e voltar a pescar. Mas a verdade é que no final da noite as redes estavam vazias e eles também estavam vazios, sem nada. Mas a palavra de Deus diz que Jesus entrou em cena. No capítulo 21, verso 22, nós lemos, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, segue-me tu. Meus queridos ouvintes, nós sabemos que Jesus apareceu e a verdade é que eles pescaram e não apanharam nada, mas Jesus entrou em cena e voltou a dizer para lançarem as redes e eles voltaram e Deus abençoou de uma maneira maravilhosa a vida de Pedro e dos mais discípulos e eles não voltaram para trás. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, não vale a pena voltar para trás, vale a pena olhar para Jesus, seguir em frente e descansar nele e ao descansar nele vai encontrar uma estrada que o vai levar ao caminho da vitória. Não importa a escuridão da noite ou o vazio da vida, Cristo responde a todas as nossas lutas e concede-nos vitória. Por isso, acredite nele, aceite a vitória que ele tem para si e viva nessa vitória. E neste tempo de Páscoa, não queremos estar à volta de algo que seja praticado e seja levado pela atitude dos homens, mas que possamos alegrar-nos porque este Jesus que nasceu em Belém, foi à cruz e tomou o nosso lugar, está vivo e vive para sempre no coração daqueles que o aceitam como Salvador. Deixe que neste tempo de Páscoa, tempo de vitória, tempo de libertação, todas estas perguntas, a pergunta que nos aponta para a dificuldade que pensava ser intransponível, a desilusão de quem esperava que Jesus fizesse ou que acontecesse, mas não queria esperar mais. Mas o mesmo Jesus ia com eles e aproximou-se deles. Jesus aproxima-se de nós e tira toda a desilusão. Também a depressão, onde o puseste, quer encontrá-lo. Jesus apareceu e toda a depressão saiu da vida desta mulher Maria. E também a dúvida sobre se ele havia ressuscitado ou não. Meu querido amigo, Jesus ressuscitou e está vivo. E essa é a verdade que nos faz caminhar de vitória em vitória. E também, quando Pedro disse que vamos voltar para trás, não fique pensando que vale a pena voltar para trás. Não volte. Caminhe em frente com Jesus e vai ter um tempo de Páscoa abençoado. E não só um tempo de Páscoa à volta daquilo que é comercial, mas um tempo de Páscoa, que aquele que morreu nascerá na sua vida e mudará a sua vida. Meu desejo é que Deus o possa abençoar e seja feliz com Jesus na sua vida. Deus o abençoe. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. E enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim lá na cruz.
nosso programa tem chegado ao fim. Obrigado pela vossa companhia e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.